Olá, Nova Criação Orlando. Nós queremos desejar a vocês uma boa tarde e nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus, dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é lindo. E nós queremos convidar vocês para esse tempo aqui em casa agora. Glória a Deus, é isso mesmo, Natália. Que nesse tempo você possa chamar todo mundo que está na sua casa, que você possa usar desse momento, usar da sua casa como o melhor templo, a melhor igreja que você possa fazer neste momento. Dê o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Eu não sei se você quer dobrar os seus joelhos, mas levante suas mãos, cante alto, bota o volume na televisão no maior volume que você, para que você possa dar a melhor adoração ao Senhor Jesus nesse tempo tão precioso, que você possa ser abençoado por esse louvor, possa ser abençoado por essa palavra, é o que nós desejamos agora, em nome de Jesus. Amém. Você é bem-vinda aqui, a casa é sua, pode entrar e esvazio de mim, e esvazio de mim. Sopra teu vento, como teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa Essa casa é sua casa, nós deixamos
Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. é o melhor lugar.
Olá, povo amado de Orlando. Tô aqui pra gente estar orando e ter um tempinho para estar levando a Deus as nossas necessidades, aquilo que nós estamos pedindo, clamando toda essa semana. E eu quero, junto com vocês agora, continuar em oração por nós, pelo povo de Deus, né, pela casa de Deus e por cada família. A palavra de Deus fala em 1 João que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós vamos vencer, porque o maior está em nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos entrar na Tua presença, Te glorificando, Te dizendo, Senhor Deus, que Tu és o nosso Deus, que nós confiamos em Ti, que Tu és aquele que nos dá força, que nos traz paz, que nos traz bom ânimo, que nos traz alegria em todo o tempo. Nós queremos colocar diante de Ti agora, Senhor Deus, cada família da NC Orlando, cada filho, cada casal, cada pai, mãe, avô. Nós queremos colocar, Senhor Deus, nossas famílias, Senhor Deus, nas Tuas mãos, para que possa vir a providência de Ti, que nada falte a nenhum deles, Senhor Deus. Que Tu possa suprir, Senhor Deus, todas as necessidades, que Tu possa estar, Senhor Deus, trazendo a Tua paz, que excede, Senhor Deus, a Tua palavra fala todo o entendimento, e que eles possam estar de corações, Senhor Deus, cheios da Tua presença, que eles possam, Senhor Deus, cada dia se alegrar em Ti. Cada dificuldade ele possa ver a Tua mão, o Teu poder, o Teu conforto, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço. Eu Te peço para aqueles que estão doentes. Eu Te apresento, Senhor Deus, aqueles que estão nesse momento, nessa dificuldade doente, que Tu possa estar, Senhor Deus, derramando a Tua cura, derramando a Tua unção, derramando, Senhor Deus, a provisão de cura nesse momento na vida dessas pessoas. Eu Te peço, Senhor, pela nossa igreja, pelos pastores Pedro e pastora Janete, todos os pastores de Fortaleza. Te peço, Senhor Deus, que Tu possa estar abençoando e guardando cada um deles, em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e glória que nós Te louvamos e Te engrandecemos. Queremos colocar, Senhor Deus, agora o pedido de liberação dos papéis de cada um que está esperando, Senhor. Abre portas, Senhor Deus, para que eles possam receber a resposta do sim e o amém da imigração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu Te peço isso. Te peço, Senhor Deus, que esse tempo cesse e que nós possamos estar preparados para esse novo tempo que vai começar. Nos dá, Senhor Deus, uma nova visão para entendermos o novo tempo que vai começar. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Amém? Deus abençoe vocês e nos vemos outra vez. Olá, queridos amigos da Nova Criação. Eu sou a Auricélia, da Nova Criação aqui de Orlando, e eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que está em Eclesiastes, capítulo 11, dos versículos 1 ao 5. Então acompanhe comigo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mãe que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus que faz todas as coisas. Essa é uma palavra muito reveladora sobre como é o agir de Deus. Então, quando ele fala no início que nós devemos lançar o pão sobre as águas e depois de algum tempo nós iremos reencontrá-lo e que devemos dividi-lo,
com os outros, com 6 ou com 8, porque não sabemos sobre o mal que cairá sobre a terra, Deus aqui está nos dando justamente uma instrução do que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer, porque é uma questão de fé. Nós lançamos o pão sobre as águas, nós lançamos as nossas sementes e Deus vai agir com aquela semente lançada, com aquele pão lançado sobre as águas. Então, essa palavra que eu quero te trazer é para que você, independente do mal que esteja acontecendo no mundo, é uma semeadura que você faz. Você não sabe o que Deus vai fazer com a semente, com o teu dízimo, com a tua oferta que você está lançando agora. Mas o que ele tem a fazer pode ser, e com certeza é, tão imenso, tão grandioso, que você não tem ideia que esse pão que você está lançando, no que ele pode se transformar. Deus é especialista em potencializar as coisas. O que os olhos humanos não conseguem enxergar, Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Mesmo que nós estejamos vivendo um período muito difícil, até para fazer a semeadura, até para lançar o nosso pão sobre as águas, como diz aqui em Eclesiastes, creia que o agir de Deus é contínuo, que Ele não para de trabalhar, fazendo com que todas as coisas cooperem para aqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, ama a sua igreja, ama ser abençoado pela palavra dele, que é transmitida, que é compartilhada através da manutenção da obra dele, no reino dele aqui na terra, então lance o seu pão. Com certeza você continuará sendo abençoado, sendo alimentado espiritualmente e também estará contribuindo para que outras pessoas continuem sendo alimentadas e alcançadas e que a obra dele na terra não pare, pelo contrário, avance ainda mais. Então, compartilhe o seu dízimo e a sua oferta e seja um semeador no reino de Deus. Olá, nova criação, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos, que essa palavra possa encontrar o seu coração em paz nesse momento, que você possa estar vivendo esse tempo novo, esse tempo de se reinventar, como eu também estou me reinventando, né? Que eu não gosto muito de vídeos, não gosto de gravar, vocês sabem disso, mas Deus tem me colocado esse desafio e sei do que Deus tem planejado para esse novo tempo. Agora, esse segundo semestre de 2020 seja sobrenatural para as nossas vidas. Uma coisa que não podemos perder é a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus. Vamos orar mais um momento, né? Eu gostei muito do que a Florência orou, né? Dizendo que Deus possa trazer toda a provisão para nós, mas possamos também pedir a Deus a provisão emocional para que possamos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo, que o nosso emocional seja inabalável nesse momento, nossa confiança seja inabalável nesse momento. Então, Deus abençoe, vamos orar nesse momento. Deus, eu quero pedir ao Senhor por cada um, cada coração, cada vida que agora está ouvindo essa palavra. Ó Deus, usa a minha voz, usa a minha vida para ministrar, para trazer a Tua palavra viva e eficaz em cada coração. Que nada disperse a vida deles, ó Pai, que eles possam receber e que essa palavra seja uma semente que dê muitos frutos, de 30, 60 e 100 vezes mais. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, tira a aflição, tira a ansiedade nesse momento e que eles possam sentir a Tua paz. Para a honra, glória e louvor do Teu nome é isso que nós oramos, Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu quero compartilhar algo com você essa tarde para a noite, que Deus colocou
e tem me ministrado, também ministrado na minha vida, na minha casa. Esses dias eu quero compartilhar isso com você, porque muitas vezes nós sentimos, né, como nós estamos passando uma situação meio de impotência. Nós sentimos situações que às vezes não temos muito o que fazer, né? E eu quero compartilhar algo com você que eu orei esses dias, tenho orado esses dias todos, porque esse sentimento de não conseguirmos fazer nada mais, tudo que poderíamos fazer já fizemos. Isso também, Deus está nos chamando a atenção para outras coisas. Eu lembro quando eu, recém-casado, e eu foi um dos momentos mais de impotências que eu tive na minha vida, foi quando eu recém-casado e eu fui trabalhar de carro, estacionei o carro na rua e fui visitar um cliente. Quando voltei, o carro não estava lá e perguntei, imaginei que eu tinha estacionado em outro lugar e perguntei às pessoas não sabiam, até que caiu, né, a ficha que eu fui furtado naquele momento. E eu sem poder fazer nada e sem ter nenhum resultado, sabia que aquele carro não iria voltar para mim, e ele realmente não voltou. Foi um momento muito de dificuldade, porque eu precisava daquele carro, e eu me perguntava a Deus por que aconteceu aquilo, e ficava sempre me questionando. Mas eu lembro como fosse hoje, isso faz mais de 20 anos, mas como se fosse hoje que a impotência que eu senti naquele momento de não poder fazer nada. E às vezes nós sentimos esse momento de impotência, nós sentimos esse momento esses momentos de que a gente não consegue mais fazer nada, né? E eu analisando e eu orando a Deus e buscando alguns versículos, coisas que Deus também me ensinou na época. E hoje, essa semana, também veio essa mesma sensação, porque veio esse vírus, nós dependemos, né, entre aspas, do governo, de situações, de patrões que não podem abrir, e você vê essa impotência. Tentamos desviar e ver o que dá para fazer, pelo menos pelo financeiro. Mas uma coisa que Deus ministrou no meu coração é que há algo mais que possamos fazer, há algo mais que temos que fazer. Uma coisa que nós temos que lembrar é que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, nascemos de novo. Isso faz uma diferença em nossas vidas. Os problemas são iguais para todo mundo, para ímpios, para quem não crê em Jesus Cristo, e para nós. A Bíblia fala, Jesus fala, que nós vamos passar aflições, nós vamos passar essas dificuldades, e dificuldades que muitos que não conhecem Jesus passam também. Mas agora a diferença é que nós não somos os mesmos que eles. As pessoas que não creem em Jesus, nós não somos os mesmos seres humanos, nós não somos as mesmas pessoas. As formas que eles encaram a situação, nós não podemos encarar da mesma forma que eles encaram. Isso é interessante porque você tem que observar que você nasceu de novo, você é uma criatura regida pelo divino, você tem a natureza divina, você nasceu não do primeiro Adão. Quando você nasceu de novo, você nasceu do último Adão. Quem é esse último Adão? Jesus Cristo. Então nós não somos descendentes do primeiro Adão, aquele que pecou, aquele que se desviou e se afastou da presença de Deus. Nós nascemos de novo numa nova criação que veio através de Jesus Cristo. Por isso que nós somos, né, filhos do último Adão, descendentes desse último Adão, herdeiros com ele nesse último Adão. Então isso, você tem que se comportar de forma diferente. Os problemas são os mesmos, mas você crê num Deus todo-poderoso, nós, né, cremos num Deus sobrenatural. A nossa natureza não é mais carnal, a nossa natureza é divina. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós nascemos de novo desse Deus, né? Eu essa semana pesquisando uma pesquisa de um epidemiologista da Universidade de Baylor aqui nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa que mostrava que 9 entre 10 pessoas
né, eles acreditavam que a oração curava. E o que eu achei interessante da pesquisa dele foi ele se surpreender pela quantidade de pessoas, pelo alto, né, de 10, 9 acreditavam no poder da oração para a cura. Eu fiquei impressionado com a reação dele de achar muito isso. Ele acreditava que eles iam acreditar mais em médicos, acreditar mais em situações, em ciência, mas não, eles acreditavam na oração, acreditavam no algo mais sobrenatural. E é essa nossa postura nesse tempo. As impotências, as impossibilidades, né? As coisas vão acontecer, mas nós somos de natureza divina, de natureza eterna diante de Deus. Nós temos a porção de Deus dentro de nós. E porque você nasceu de novo, eu nasci de novo, e isso é o que rege a nossa vida, não é o mundo, mas o reino de Deus que rege a nossa vida. E eu quero abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, Marcos 4, 35, gostaria que você lesse comigo, que fala o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Preste atenção. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Essa passagem bem conhecida, possivelmente você já conhece essa passagem. E continuando, diz o seguinte: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o dispersaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Será que a gente não está fazendo essa mesma pergunta para Jesus Cristo hoje? Senhor, né, o Senhor não está se importando com o que eu estou passando, o Senhor não está se importando com que essa situação, o Senhor não está se importando, né? E Jesus está ali. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, era uma situação de impotência daqueles, né? Eles eram até pescadores e eles conheciam o mar, né? Principalmente o mar da Galileia, sabiam até o que eles estavam passando, né? Sabiam que aquela hora, hoje é até provado que existia certas horas que havia tempestade, possivelmente eles sabiam que corriam o risco de passar por uma tempestade, mas eles estavam impotentes, o barco enchendo de água, com Jesus no barco, né? Como não quero falar sobre esse assunto, mas com Jesus no barco, como muitos de nós estamos caminhando, vamos na igreja, damos nossos dízimos, ofertas, fazemos nossa escola dominical, lemos a Bíblia, participamos de GC. Jesus está sempre presente na nossa vida, mas chega no momento de impotência, chega no momento de insegurança nossa, nós dizemos: Deus, você não está se importando com isso que está passando? E Jesus, usando dessa situação, ele aquieta, ele soluciona o problema, mas diz: vocês são tímidos, vocês têm pouca fé, né? Qual a fé que vocês têm? E aí, será que não teria algo mais de fazermos, que poderíamos fazer com essa situação de impotência? Será que nós temos nos calado diante dos vendavais, dos terremotos, dos temporais que tem acontecendo? Será que a gente, no lugar de estarmos repreendendo esses temporais, nós estamos perguntando para Deus por que está acontecendo isso conosco? Será que não deveríamos tomar uma posição daqueles que são nascidos de novo, daqueles que são filhos de Deus, de repreender e ver realmente que há algo mais que poderíamos fazer?
Então isso é uma questão para pensarmos. Na última pregação que ministrei a vocês aqui, não sei quem lembra que eu falei de intimidade com Deus e falei de intrepidez, de ousadia de chegar na presença de Deus. Essa mesma ousadia, isso está escrito lá em Hebreus capítulo 10, essa mesma ousadia nós temos que ter para experimentar também esse poder e essa autoridade de Deus. E eu queria mostrar essa experiência, esses estudos que eu coloquei diante de Deus e dizer para você que há algo mais para fazer. E eu quero falar de 4 pontos para você. O primeiro ponto é saber de quem você é filho. Você é filho de Deus. Quem você é em Deus? Você é filho, você é nascido de novo. Você tem autoridade nos céus, você tem autoridade na terra. As suas orações não voltam vazias. Você tem que se erguer sua cabeça. Você tem que saber que você é uma nova criatura. Você é um ser que é regido pelo reino de Deus, não pelo reino do mundo. Isso é importante porque nós nos sentimos realmente abatidos, impotentes, inseguros. Ah, Deus, o que eu vou fazer agora? Mas é nessa hora que nós precisamos saber quem nós somos em Deus. A Bíblia fala que Ele está em nós e nós estamos nele. Jesus Cristo fala em João capítulo 15 que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e nós estamos ligados a Ele. E nós temos que saber disso. Ele não está apenas no nosso barco, Ele está dentro de nós. Jesus quis ensinar para os discípulos naquele momento como acalmava uma situação, como poderia reverter uma situação, mesmo que fosse impossível, mesmo que eles se sentissem impotentes. E Jesus queria ensinar, senão não estaria escrito até hoje para nós. Então, a primeira coisa, quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Você diga, eu sou filho de Deus, sou regido pelas normas e regras do reino de Deus. E é esse poder do Espírito Santo que está sobre mim. Esse é o primeiro ponto, onde os ventos, as tempestades vão respeitar você. Isso é algo mais. A segunda coisa é que nós somos herdeiros de Deus, não somos herdeiros do mundo. Não o que o mundo semeia que nós vamos colher, mas o que Deus conquistou na cruz que nós vamos colher. Nós somos herdeiros. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, fala o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Então nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. O que é a herança de Deus? Será que Deus vai deixar dívida, confusão, problema para nós? Não. A herança dele é abundância, plenitude. É você semear e colher 30, 60, 100 vezes mais do que você plantar. Isso é ser herdeiro de Deus. É co-herdeiro em Jesus. Por que co-herdeiro? É porque o que Jesus conquistou para nós, para Ele, que nós somos herdeiros dele também. E eu queria abrir um versículo que me chamou muita atenção essa semana, que é em Romanos, também no capítulo 8, nós lemos o 17, eu quero que você leia o 19, que fala: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É como se os anjos estivessem, sabe, a imagem que vem na minha cabeça é quando naquela corrida de 100 metros, quando os corredores eles se agacham e eles ficam ali na posição esperando o tiro de largada. Naquela posição eu imagino os anjos dessa forma. Eles estão, quando eu leio esse versículo, eu imagino os anjos naquela posição esperando a ardente expectativa da criação, né, dos anjos, de toda a criação de Deus, esperando o tiro, que somos nós, a revelação, nós nos revelarmos dos filhos, né? Nós revelarmos como os filhos de Deus. Você tem se revelado, filho de Deus. Você tem se mostrado para... Você é maior do que tempestade. Você é maior do que qualquer situação contrária. Você é maior. Então se revele. Isso é o que a criação está esperando de você, que você se revele filho de Deus, que você se revele herdeiro de Deus, que você se revele como nascido de novo. Porque nós nos batizamos.
para que mostre para o mundo espiritual, para o mundo terreno, quem nós somos em Deus. É a testemunha, que tenha testemunha de quem nós somos em Deus. Esse é o nosso batismo. Jesus Cristo fez isso. E que veio a voz do céu, naquele momento que ele tomou a posição de filho realmente. E falou, esse é o meu filho a quem eu tenho prazer. Lá com João Batista, quando João Batista estava batizando ele. Da mesma forma você, quem você é. Saiba quem você é em Deus. E a tempestade vai lhe respeitar, porque você é filho de Deus. A tempestade, os ventos, as situações contrárias vão respeitar você. Então imagine essa criação, numa expectativa só de você assumir o seu lugar, de você assumir essa posição de quem você é em Deus, primeira coisa. Segunda coisa, que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Jesus Cristo, né? E eu queria ler mais um versículo que fala em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 31. Mateus 14, a partir do versículo 31, fala: e prontamente Jesus, isso aqui antes de eu ler esse versículo, fala da história de Pedro. Todo mundo sabe que Jesus chama, eles pensavam que era um fantasma, e Jesus chama Pedro, né? Pedro fala, se é tu mesmo, me chamas, e ele foi andando sobre as águas. E aí eu queria ler só a parte que Pedro, para a gente não se prolongar muito, Pedro aqui fala, aí continuando a partir do versículo 31, fala, e pronto, aí ele começou a afundar porque ele viu as dificuldades e tudo, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo, verdadeiramente és filhos de Deus. Né? A mesma situação, uma situação onde nós às vezes nós começamos com fé, começamos o ano de 2020 com fé, nós estamos caminhando e vem o coronavírus, vem esse Covid-19 e nos abate, nós começamos a afundar, nós começamos e Jesus, rapaz, nos ergue novamente e diz o seguinte, peraí, não tenha pouca fé, né? Não seja tímido como nós lemos anteriormente, porque você duvida. Ah, mas eu cria tanto em 2020, por que você duvida ainda de 2020? Da mesma forma, é fácil a gente chegar e julgar Pedro nesse momento. Ah, se fosse Jesus me chamando para andar sobre as águas, eu não ia duvidar não. Será que esse ano 2020 não é as águas que Jesus te chamou para você andar? E você não está afundando nesse momento, está se abatendo. E se você somatiza, ainda está somatizando no seu físico, porque o seu emocional começa a abalar, o seu espiritual começa a abalar, e vem as dores, vem problemas físicos. Porque tu duvidas do que Deus prometeu para você em 2020. Não afunde, não afunde. Deixe que Deus trabalhe no seu favor. Ele vai te sustentar. Mas se você duvidar, vai ser só o básico. Igual no deserto, vai ser só o maná, a água, umas codornizes. Mas Deus quer a terra prometida para você. Ele não quer só o básico. Ele quer muito mais para você. Não duvide, não duvide. Eu quero ler mais um versículo com você que fala em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, fala: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E eles lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Impossível. Mateus 17, a partir do versículo 14.
Mais uma vez, numa situação onde os discípulos questionaram, andando com Jesus, praticando, já tinham visto milagres, maravilhas. E naquele momento Jesus ensina: não há situação adversa que vocês não podem contornar. Não há situação, só basta você crer. Você pensa assim que mas é impossível, os discípulos de Jesus. Não, se fosse impossível, Deus estaria brincando com a gente escrevendo isso. Não é impossível. Deus pode fazer o impossível. Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus pode curar pessoas. Deus pode, vocês sabem de resultado de pessoas, de testemunho. Isso pode acontecer na sua vida, o que seja. Sabe aquele processo, migratório que você está esperando? Aquela coisa que você está esperando, milagre. Não pare de crer. Não pare de mudar. Sabe aquela enfermidade, os seus familiares que precisam ser salvos. Não pare de crer, não pare de acreditar. Não deixe você afundar. Creia, creia e creia em nome de Jesus. A terceira coisa que eu quero falar para você, então, a primeira, saiba quem você é em Deus. A segunda, saiba de quem você é herdeiro. Você é herdeiro de Deus, não do mundo. A terceira, use da autoridade que Deus lhe deu. Eu queria ler um versículo que fala que em Mateus capítulo 8, um versículo... vou ler antes com vocês Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Lucas 10, 17 fala o seguinte: os 70, ele falando que Jesus tinha comissionado os 70 discípulos, os que ele enviou para evangelizar, e os 70 voltaram, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ponto. Ora, preste atenção nesse versículo. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Diga assim: nada me fará dano, nada me prejudicará, nada vai trazer prejuízo sobre a minha vida. Declare isso. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Sabendo mais uma vez a questão de identidade, sabendo mais uma vez de quem você é filho, sabendo mais uma vez que a autoridade é dada. Lá em Mateus 28, 18, não precisa você abrir nesse momento, mas fala que toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo do céu e na terra. A autoridade é dada, ela não é adquirida, ela não é conquistada, ela é dada, ela foi dada pelo Deus Pai Todo-Poderoso a Jesus Cristo. E aqui em Lucas capítulo 10 fala que ele nos deu essa autoridade para pisarmos, para expulsarmos, mas que isso não é nada demais. É isso que ele está dizendo aqui, que não é nada demais. O mais importante é a gente estar os nossos nomes escritos nos céus, lá no livro da vida. Porque essa vida é passageira. E essa autoridade você tem que usar. Essa autoridade você tem que exercer. Aí você pergunta: como é que eu tenho fé? Você tem falado de fé, você tem falado agora de autoridade, tem falado que eu sou filho de Deus, que eu tenho uma natureza divina, você tem falado que eu sou herdeiro de Deus. É tudo isso. E uma das demonstrações de uma pessoa que Jesus considerou de mais fé na Bíblia, eu queria ler com você, que é lá em Mateus, que eu iria ler antes. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus 8, versículo 5. Fala o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Presta bem atenção: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Situação impossível. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado.
Pois também, ele continua, pois também ele sabe que Jesus estava debaixo da autoridade do Deus eterno. Por isso que ele fala, pois também, eu também, como o Senhor é sujeito à autoridade, eu sou homem sujeito à autoridade. Tendo soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Questão de autoridade. Você acredita que Deus te deu essa autoridade? Você acredita que Deus já te deu essa autoridade? Para pisar serpentes e escorpiões, para mudar qualquer situação. Ele só queria uma palavra de Jesus Cristo, porque ele sabia que essa palavra dele já vinha debaixo de autoridade. E não há nenhum ser na terra que não respeite uma palavra de Jesus Cristo. E essa autoridade está sobre nós. Eu lembro, quando eu falo de autoridade, eu lembro que, por exemplo, igual um policial, uma policial pode ser uma mulher, pode ser um homem pequenininho, né, magrinho, fraquinho, mas o que traz autoridade? É o fardamento. Ele levantou a mão, o carro para, a pessoa, né, para, a pessoa respeita. Por quê? Porque não é questão de poder, é questão de autoridade. Deus, antes de demonstrar poder, Ele quer que você viva a autoridade dele, que Ele te deu. Você respeite essa autoridade que Ele te deu. Nós pedimos poder, Deus me dá poder, mas Deus quer que você viva a autoridade. Deus quer que você desfrute da autoridade que Ele já lhe deu. Então comece a autoridade vem pela palavra. Ele era o verbo, estava no início, lá em João, capítulo 1. E esse verbo estava com Deus e Ele era Deus. Tá lá, Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a autoridade que está nessa terra e que deu para a sua vida. Terceira coisa, use de autoridade. A situação está contrária, a pessoa está enferma, a pessoa está morrendo, a pessoa está... situações contrárias de qualquer nível. Você sabe o que você está vivendo nesse momento. Não afunde igual Pedro afundou. Não se desespere igual aqueles que estavam com Jesus, mesmo Jesus estando no barco desesperado. Faça igual esse centurião. Deus, eu já tenho a tua palavra. Eu já tenho a tua palavra dentro de mim. E eu declaro em nome de Jesus, essa situação vai se reverter. Acalme-se tempestade, acalme situação contrária. Em nome de Jesus. E a quarta e última coisa que eu quero compartilhar é que tenha paz e confiança. Isso é muito importante. Tenha paz e confiança. Repita comigo, tenha paz e confiança. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores, né? da forma como ele fez, que pela fé e pela longanimidade. É uma palavra meio complicada, né? Mas vamos dizer que essa longanimidade é paciência e perseverança, que algumas traduções têm como paciência e perseverança. Então eu vou repetir: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, pela perseverança, herdam a promessa, herdam a bênção. Então você tem que ter paciência, paz no seu coração, e tem que ter perseverança. Continue acreditando até o final. Acredite até o final. E por último, o último versículo que eu quero ler com você, em Hebreus, ainda em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, fala o seguinte: por isso, não abram mão da confiança. Olha como essa palavra é tremenda. Não abra mão da confiança. Não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Quem pode dizer graças a Deus? Ricamente. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A única forma de qual é a vontade de Deus? Como é que nós agradamos a Deus? Que a Bíblia fala.
Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E quando vocês, né, o que tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, né, ressaltando, aquele que vem virá e não demorará, graças a Deus, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Diga, eu não sou do que volta atrás. Eu não sou o que retrocede. Eu não sou. E são destruídos, mas dos que creem são salvos. Isso é a promessa de Deus. Tenha paz, confiança. Em nome de Jesus. Esse é o momento, queridos, de você mostrar a sua autoridade. Então, eu queria que você curvasse a sua cabeça, levantasse a sua mão, exercesse nesse momento a sua autoridade. Você vai orar comigo, em nome de Jesus. Então eu queria que você repetisse uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, em teu nome eu declaro, em nome de Jesus, que toda situação contrária, toda situação de infertilidade, toda situação que vem me destruir, que quer me abater, que quer trazer prejuízo, toda situação que estão usando pessoas para me prejudicarem, eu declaro em nome de Jesus que sejam lançadas fora, conforme a tua palavra fala que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer aos montes. Esses montes são montes de problemas, montes de enfermidade, montes de incredulidade, montes de depressão, montes qualquer tipo. Nós lançamos esses montes no mar, em nome de Jesus. Não tem influência sobre as nossas vidas. Eu declaro, na autoridade que Jesus Cristo me deu, eu declaro que eu vou pisar e vou vencer essa situação. Em nome de Jesus, eu vou vencer essa situação, porque eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Jesus Cristo. Eu tenho a paz e a confiança em meu coração e eu exerço o meu papel de natureza divina nesse momento, de filho de Deus nesse momento, e que o Senhor me colocou nessa terra para dominar sobre todas as situações, conforme foi o teu propósito inicial lá no Éden. E eu sou filho do último Adão. Sou descendente do último Adão. Eu nasci de novo e eu não aceito essa situação sobre a minha vida. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E continue orando todos esses dias. Continue orando essa semana, declarando a sua autoridade, declarando a autoridade sobre essa situação, para que os ventos se acalmem. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida essa semana. Boas notícias vão acontecer essa semana. Creia nisso. Em nome de Jesus. Creia nisso. Ouça mais vezes essa palavra. Ouça até você crer, até você exercitar, até você realmente estar convicto do que Deus tem para você. Deus abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos irmãos, a nossa família NC especial. Em nome de Jesus, fique na paz e na graça de Deus. Amém? Deus abençoe.